21º volume da obra. A causa da vida é o corpo de energia racional aí dentro dessa deformação racional. Então, o fim do mundo, muito lindo, sem sentir, sem haver abalo de espécie algum, sem haver impacto, sem haver emoções, sem haver medo, tudo muito naturalmente. E o que é racional é natural. Todos voltando naturalmente para o seu verdadeiro mundo de origem. A causa da vida é o corpo de energia racional, aí dentro dessa deformação racional. É a causa dos micróbios, dos vírus, dos germens, e os micróbios, os vírus, os germens, são a causa dos seres. Então, tudo muito naturalmente e sem abalos, sem ninguém sentir. E assim, vejam as modificações. Tudo se modifica para que chegue no seu lugar verdadeiro. Vem o mundo, há muito, com uma infinidade de modificações, e as ampliações que fazem parte da lapidação do animal racional, para que chegasse na sua meta final, de racional. A meta final é o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. E assim, todos agora, alegres, felizes e contentes para sempre, por terem certeza e convicção, com base e com lógica, e com uma infinidade de comprovações, que não vão nascer mais aí. As comprovações e recomprovações. Uma delas é a vidência racional, é uma das comprovações, e as orientações, todos sendo orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem. As comprovações, todos recebendo todas as orientações precisas para o seu equilíbrio neste fim da vida da matéria. Então, estão aí as comprovações. A luz, vendo a luz racional, outra comprovação, e uma infinidade delas. E de forma que hoje todos têm certeza, têm convicção real de que não vão mais nascer aí, neste mundo de matéria, que teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim, porque tudo que tem princípio tem fim. Então, na fase racional, essa fase que aí está, é a fase consciente, a fase positiva, a fase onde todos são orientados racionalmente pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. São orientados pelo racional superior. E assim, tudo dando certo na vida de todos, por ser a vida consciente. Este é o fim da vida da matéria. Então, agora, vão dar festas, fazer festas por todos os lados, por todos os cantos, a despedida da triste vida do mal, da triste vida da matéria, a despedida dessa vida do nada, a despedida desse tudo aparente, a despedida do mundo em que nasceram só para sofrer, a despedida do término do sofrimento, dos padecimentos cruéis. Então, muitas festas, festas em louvor ao conhecimento racional, festas em louvor ao mundo racional, e assim sucessivamente, festas e mais festas, por saber que aí não vão nascer mais para sofrer, para penar. E aí, vejam que felicidade! Que felicidade! Alcançaram o seu verdadeiro mundo de origem. Que felicidade! Estarem sendo orientados pelo mundo racional. Que felicidade! Conversar e dialogar, conferenciar com os puros da planície racional. Sim, por possuírem a vidência racional. Estão vendo que ainda não veem. Vão ver. Vão possuir a vidência e ver o mundo racional, e vendo os habitantes, e dialogar com eles. E que felicidade!
E assim, vejam o mundo como chegou tão naturalmente no seu fim, o fim da vida da matéria, o fim do mal, o fim dos males, o término da deformação material. Tudo e todos de volta para o seu verdadeiro natural, a sua verdadeira origem, de racionais puros, limpos e perfeitos, sem defeitos, no seu mundo verdadeiro, com o seu progresso de pureza. Então, os festejos serão por todos os cantos, por todos os lados, a despedida do encanto, a despedida da trágica vida da matéria. Então, não estão vendo que ninguém estava mais suportando a vida da matéria? A vida da matéria já estava uma coisa insuportável, e daí o desespero, o desequilíbrio infernal e as multiplicações das desordens. Ninguém estava mais suportando o sofrimento atordoante, noite e dia. A vida da matéria chegou no seu auge de desespero. Hoje, esse mundo, dentro do mundo racional, por já estar feita a confraternização da união dos dois mundos em um só. Assim, todos ligados ao mundo racional, por consequências naturais da natureza, por ter chegado à fase racional, que veio substituir a fase de animal racional. Então, hoje, a confraternização dos dois mundos em um só, e todos ligados ao seu verdadeiro natural, que é o mundo racional, por consequências naturais das modificações da natureza. Assim, tinha que chegar este grandioso dia da união dos dois mundos em um só, por tudo e todos serem de origem racional. Por tudo e todos serem de origem racional, tinha que chegar o dia da ligação ao seu verdadeiro natural, a ligação dos dois mundos em um só, por tudo ser racional. Racionais degenerados e racionais puros, limpos e perfeitos, sem defeitos, do mundo racional. Hoje, todos ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, que é o mundo racional. Tudo agora é racional, devido à ligação dos dois mundos em um só. O mundo racional, dos puros, limpos e perfeitos, ligados ao mundo da degeneração racional. Não há quem não sinta que a natureza vem mudando e se modificando há muito. E agora, então, a modificação é notória, devido à confraternização dos dois mundos em um só. A confraternização racional, por todos estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, agora, é todos procurarem conhecer o que é imunização racional, no conhecimento de cultura racional, para que sintam a grande realidade em si mesmos e digam em bom tom: estamos ligados ao nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Agora, eu estou tendo contato, estou sentindo o contato e estou vendo, por possuir a vidência racional, que é do verdadeiro natural do ser racional, e daí, vendo a luz racional, noite e dia, dia e noite. E assim, agora, todos caminham dentro da fase consciente, da fase racional, da fase positiva, e todos vivendo alegres, felizes e contentes, para sempre, e dizendo: agora a Terra é um verdadeiro paraíso racional. E assim, hoje, todos brilhando racionalmente e dizendo: é verdade, está provada e comprovada a confraternização racional dos dois mundos em um só. Todos sentindo isto, vendo isto e dizendo: chegou no mundo a maior realidade universal, a confraternização racional, a união dos dois mundos em um só. O mundo racional, dos puros, limpos e perfeitos,
que deu consequência a esta deformação racional, ligado com a degeneração racional, para que todos se unam fraternalmente, racionalmente, e cheguem naturalmente em seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim, todos chegando fraternalmente dentro do mundo racional e dizendo: agora eu estou no meu verdadeiro mundo de origem, até que, enfim, nos livramos do mundo de matéria para sempre. Tudo isso tinha que chegar o seu dia, e o dia chegou. Todos dentro do seu verdadeiro mundo de origem, por estarem ligados ao mundo racional. Vejam as mudanças naturais da natureza para que tudo chegasse no seu verdadeiro lugar, no seu verdadeiro mundo de origem. Agora, conhecendo a origem, conheceram o certo dos certos, e vivendo certos para o resto da vida, por todos serem orientados racionalmente. O mundo já passou por uma infinidade de fases, até que chegasse à verdadeira fase, porque as demais que passaram foram fases de lapidação do animal racional. Foram fases pertencentes à fase de animal racional. Foram fases de lapidação, para lapidar o animal, até que chegasse à última fase, a fase verdadeira, natural, que é a fase racional. Então aí, vivendo conscientemente dentro da fase de recuperação do animal racional, fase esta em que todos e tudo estão de volta para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. A mudança do mundo deformado de matéria para o mundo racional, dos puros, limpos e perfeitos, porque todos são de origem racional e tinham que voltar à sua origem naturalmente. Agora, todos dentro da sua origem e por estarem dentro da sua origem, do mundo racional, quando vier a extinção desse corpo de matéria, não nascerão mais aí na matéria, por estarem dentro do mundo racional. Sabem perfeitamente o que é que volta para o seu verdadeiro mundo de origem, que é o corpo de energia eterna que estava aí dentro dessa deformação. A causa do corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética. Isso todos já sabem perfeitamente. Então, ninguém nascendo mais aí na vida da matéria, porque a causa dos vírus, dos micróbios e dos germens, que é o corpo em energia de vida eterna, já está no mundo racional, no seu verdadeiro mundo de origem, dos puros, limpos e perfeitos. Isto já conhecem perfeitamente, todas essas explicações bem definidas. Então, não vão mais nascer aí na vida da matéria, e sim, todos de volta para o seu verdadeiro mundo de origem. Aí, então, muitas festas, muitos festejos pela despedida da vida da matéria, como quem diz: adeus, matéria. Fizeste de nós o que bem entendeste. Sofremos muito com esse passeio que demos quando descemos do nosso mundo de origem para ficarmos aqui dentro deste buraco, sem saber o porquê deste buraco, que é esta deformação racional, olhando aí para cima, para o sol, para a lua, para as estrelas e para tudo, enfim, e sem sabermos o porquê da nossa existência nesse mundo, sem sabermos o porquê da causa deste mundo, sem sabermos por que ficamos assim, feitos de matéria. Afinal, hoje, todos sabendo o porquê e dizendo: é verdade, matéria, foste muito boa para nos dar uma boa lição. Lição esta que é a vida da fase de animal, uma vida mesmo de lapidação. Todos sendo lapidados até chegarmos ao ponto de amadurecimento e de apodrecimento de tudo, para encontrarmos a porta aberta, que é a fase racional,
a fase de recuperação do animal racional. Hoje, todos cientes do porquê dessa desdita da fase de lapidação, que foi a fase de animal racional, vivendo como animal, vivendo mal, sofrendo as consequências da matéria, sendo lapidado de todas as maneiras, de todas as formas e de todos os jeitos, para que chegasse o dia do adeus à matéria, e dizendo: é verdade, matéria, vivíamos iludidos contigo, sem sabermos por quê. Hoje, sabemos por que atravessamos este período de deformação e degeneração da matéria. Hoje, conhecemos tudo, esta fruta mal cheirosa que é a matéria, que nos encantou de uma tal forma que pensávamos que a vida fosse esta mesma, e nunca mais saímos disto, de vivermos na matéria, de matéria e pela matéria. Hoje, sabemos a razão de tudo isto assim ser, e sabemos também como agora chegou o conhecimento para deixarmos definitivamente de assim sermos, corpos em matéria fluídica, elétrica e magnética. Sabíamos que éramos assim, mas não sabíamos o porquê éramos assim. Sabíamos que éramos de matéria, mas não sabíamos por que éramos de matéria. Não sabíamos a causa ou a origem de assim sermos. Vivíamos agoniados a vida inteira, agonizando sempre, por tudo se conservar em mistérios, e ninguém nunca desvendou, ninguém nunca pôde desvendar. Vivíamos iludidos com a vida da matéria, traídos pela matéria, sofrendo por sermos de matéria. Vivíamos a falsa vida dos sonhos, a falsa vida das aparências, a falsa vida das ilusões, e sofrendo as consequências de tudo isto, sem sabermos porquê, sem sabermos a causa de assim sermos, procurando tudo saber, e ficando todos na mesma, por não sabermos e não podermos desvendar os mistérios que envolviam todos nós, que envolviam o mundo. Fazíamos 1000 planos e 1000 pensamentos, e tudo ficava na mesma. Os tormentos sempre se multiplicando, e a vida e tudo continuando na mesma rotina, sempre piorando um pouquinho, até que chegasse a lapidação total, para que todos nós conhecêssemos então a fase de recuperação racional, a fase racional, a fase de recuperação do animal racional. Então, tudo isso que existiu na vida da matéria e que existe na vida da matéria foi preciso, muito preciso e necessário para a lapidação do animal racional. Tudo teve o seu motivo de existir, a sua razão de existir, a sua causa de assim ser. Tudo que existiu no mundo da matéria e que existe ainda no mundo de matéria foi mais do que necessário para a lapidação do animal racional, porque tudo teve a sua razão de ser. Tudo teve a sua razão e necessidade de ser, de precisar ser, para a lapidação do animal racional. Coisa alguma foi errada. Foi preciso tudo assim ser para a lapidação do animal racional. Não se pode dizer que tudo está errado, que tudo foi errado, porque tudo foi necessário para a lapidação do animal. Tudo foi preciso para a lapidação do animal racional, para o desenvolvimento do animal racional. Tudo que existe no mundo de matéria e que existiu no mundo de matéria foi necessário, foi preciso e muito preciso para a lapidação do animal. Vejam que vida tempestuosa a vida da matéria. Uma vida inglorificada por ser de matéria. Uma vida inglorificada por serem mortais. Uma vida inglorificada porque foi somente para a lapidação do animal racional. Nada foi desnecessário. Tudo foi necessário para a lapidação do animal. Então, tudo que existe no mundo foi preciso
e muito preciso para a lapidação do animal racional, para que chegasse o ponto de amadurecimento e deixassem de serem animais racionais para serem aparelhos racionais, na fase racional, dentro da fase racional. Tudo isto são mudanças naturais da natureza, para que chegassem todos no seu verdadeiro lugar, como agora todos estão dentro da fase racional, e estando dentro da fase racional, estão dentro do mundo racional, devido à confraternização racional dos dois mundos em um só. Agora, todos iluminados pela luz racional, pela luz verdadeira do verdadeiro natural, por a origem de todos ser racional, e por isso são aparelhos racionais. Agora, todos de parabéns, no auge da vida racional, dando um adeus para a vida material e dizendo: até que enfim eu cheguei no meu verdadeiro lugar de racionais puros, limpos e perfeitos no mundo racional, unido aos seus irmãos que estão no mundo racional com seu progresso de pureza. Hoje sim, até que enfim, o mundo de matéria teve o seu fim. E que fim lindo, que fim bonito, que fim brilhante, por ser racional. E tudo que é racional é assim mesmo, é tudo naturalmente, sem abalo de espécie algum, sem emoção de espécie alguma, por ser racional. Hoje, a vida é constituída racionalmente, por todos estarem ligados ao mundo racional, ou no mundo racional, ligados pelo fator natural da natureza, pela evolução da própria natureza, evolução esta que para muitos é uma grande surpresa e para outros não, porque já previam que tudo isto que estão passando ia se dar com o tempo no mundo, que é a volta de todos para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Agora, há prazer de viver, por todos viverem racionalmente, por todos encontrarem a verdadeira consciência, por todos ficarem verdadeiros conscientes, vivendo alegres, felizes e contentes para sempre, e dizendo: até que, enfim, acabaram-se os augúrios da vida tempestiva, que era a vida de animal racional. Acabaram-se as agonias, findou-se o nada, e chegamos ao tudo. Hoje somos tudo, porque estamos dentro do nosso mundo de origem, e antes não éramos nada, por estarmos na fase de lapidação, na fase inconsciente, na fase da contradição, na fase da confusão. Todos confusos, todos vivíamos confusos, e fazendo confusão de tudo, por sermos seres confusos, por não termos a definição verdadeira do nosso ser. Então, tinham que viver confusos a vida inteira, fazendo confusões de tudo, por viverem nessa inconsciência, por viverem como animais. E daí, a negatividade em tudo, porque estavam numa fase de lapidação, sendo lapidados até que chegasse o fim da lapidação pelo amadurecimento de todos, para depois de amadurecidos e apodrecidos, de tudo podre, tudo sendo considerado sem valor algum, apodrecendo tudo e tudo perdendo valor. Vejam quanto tempo viveram de ilusões, quanto tempo viveram de aparências, quanto tempo viveram sonhando, quanto tempo viveram de aventuras, quanto tempo viveram de incertezas, quanto tempo viveram de experiências, quanto tempo viveram agonizando, quanto tempo viveram nesse quebra-cabeças sem fim, porque não conheciam o princípio de serem assim e muito menos o fim. Vivendo com essa vida tempestiva de animal, adorando a matéria,
adorando o mal e vivendo o mal, ambicionando o mal e vivendo o mal. A ganância da matéria, a ganância do mal, e daí tudo se multiplicando em ruínas, e tudo chegando ao ponto da desilusão, porque o mal, por si mesmo, vai se destruindo, vai desiludindo, e todos se desiludindo, por a vida do nada ser um tudo aparente. Daí, vendo a desagregação de tudo, e dizendo: é verdade, o mal por si mesmo se destrói. O nada não podia ter o valor que, pela inconsciência do animal, na categoria de animal racional, supunha que o nada tudo fosse. Hoje, sentindo que o nada, nada é, e por isso tudo acaba em nada. Hoje, desiludidos do nada, desiludidos da matéria. Quem é que vai dar valor àquilo que não tem valor? Só mesmo o inconsciente. O inconsciente não sabe o que está fazendo e, por não saber o que está fazendo, dá valor ao que não tem valor. Valoriza o nada como se o nada fosse uma coisa de valor. Que vale o nada? Nada. Mas, por serem inconscientes, valorizam o nada como se o nada fosse uma coisa de grande valor. E daí sofriam as consequências, que eram a multiplicação do sofrimento, a multiplicação da confusão, a multiplicação da poluição, as multiplicações das ruínas e o mal por si mesmo se destruindo. Então, diziam: é verdade, existem mais ruínas no mundo do que outra coisa, porque tudo acaba em ruínas. Todos acabamos em ruínas, por ser a matéria um ser sem valor. Agora é que estão despertados e vendo quanto vinham pensando uma coisa por outra. Como o errado nunca diz que está errado e sempre diz que está certo, por ser inconsciente. O errado é inconsciente. Se fosse consciente, não errava. Por serem inconscientes, é que mantém o erro, e daí a razão das multiplicações da negatividade. Tudo negando, tudo parecendo ser aquilo que não é, e assim tinham mesmo que tudo negar, mas estavam todos iludidos pelo nada. Qual é o resultado? A desilusão, o fracasso, a decepção, a dor e o desespero. E daí as monstruosidades. Viviam sonhando, e quem sonha está longe de conhecer a realidade das coisas, porque o sonho é uma ilusão. O sonho é uma fantasia, o sonho é uma embriaguez. Todos sonhando de olhos abertos, por viverem inconscientemente, ambicionando tudo que lhes parecia ser bom, que lhes parecia ser santo, como se na matéria houvesse alguma coisa boa. Tudo é aparência, tudo é fantasia, tudo é ilusão. Então, todos viviam assim na fase de animal racional. Viviam de pior para pior, sofrendo sempre, sem sossego sempre, sem paz sempre, agoniados sempre, se maldizendo sempre, desconfiados sempre. E daí as multiplicações das ruínas de si mesmos e de todos. Isto é a vida dos inconscientes. Um inconsciente, o que sabe de certo? Nada. Coisa alguma, por ser inconsciente. O inconsciente pensa que está certo, e por ser inconsciente, vive a vida inteira à procura do certo, e sempre por acertar, sempre à procura do certo, e nunca encontrando o certo. Daí as multiplicações dos desacertos e a multiplicação do desequilíbrio e do sofrimento. Vejam que a fase de animal racional foi uma fase para a lapidação do animal racional. Viviam nesse estado de verdadeiros doentes. O inconsciente é um doente e, por isso, é inconsciente.
O inconsciente sofre sempre. O inconsciente é um sofredor, por ser inconsciente, por ser um doente, de forma que a vida do animal racional foi a fase para lapidar os doentes, para curar os doentes, porque o inconsciente é somente de doentes. Falavam em consciência, mas a consciência é aparente. A consciência aparente é uma consciência que não existe, que não é verdade. E por isso viviam nessa negatividade, tudo negando, por todos viverem inconscientemente. Por serem inconscientes é que viviam de experiências. Por serem inconscientes é que viviam de pesquisas, pesquisando, sempre por acertar aparentemente ou não. Daí a multiplicação das confusões, vivendo confusos consigo mesmos e fazendo confusão de tudo, por não conhecerem o certo. Duvidando de tudo, desconfiando de tudo, por viverem no estado inconsciente. O inconsciente é variante, variando sempre. Nunca está satisfeito. Não há satisfação para o inconsciente. O inconsciente, quanto mais tem, mais quer. Nunca está satisfeito com o que tem, por ser inconsciente. O inconsciente é um insaciável, por ser um doente, e um doente é variante. Vive variando assim, dessa maneira. Quem varia é um doente. E assim, tudo isso por viverem em uma fase em que todos estavam em lapidação, até que ficassem curados, amadurecidos e preparados para conhecerem a fase de recuperação total, que é a fase racional. Vivendo atribulados por serem inconscientes, vivendo sobressaltados, vivendo assustados, vivendo com medo, vivendo receosos por serem inconscientes, vivendo apalpando tudo para acertar ou não, experimentando tudo para acertar ou não. Acertar aparentemente na fase de animal racional. Desta forma, o desequilíbrio tinha que ser monstruoso. Por o desequilíbrio se multiplicar, é que chegaram a esse ridículo de uns contra os outros, amigos hoje e inimigos amanhã, vivendo assim nessa balbúrdia infernal, procurando o bem e vendo sempre se multiplicar o mal, e dizendo muitas vezes: esta vida não há quem endireite, tudo vai de pior para pior. Ninguém tem sossego, ninguém tem paz. Todos vivemos no inferno, todos vivemos lutando, guerreando, pulando, saltando, correndo, nervosos, aflitos, desesperados. Tudo isso por serem inconscientes e estarem na fase de lapidação. Os inconscientes tinham que viver assim, esquisitamente. Tornavam-se uns seres esquisitos, porque hoje estão de um jeito, amanhã já estão de outro, e depois outro. Hoje estão rindo, amanhã estão aborrecidos. Hoje estão alegres e contentes, amanhã estão chorando. Hoje estão bem, amanhã estão mal. Hoje sentem-se muito felizes e amanhã infelizes. Hoje tudo corre bem e amanhã já ao contrário. Hoje estão com saúde e amanhã estão sem ela. Hoje estão com dor e amanhã estão sem dor. E assim sucessivamente. Seres completamente esquisitos por estarem nessa categoria de inconscientes, nessa categoria de animal. Hoje, cheios de esperanças. Amanhã, sem esperança alguma. Perderam as esperanças. Hoje, fazendo uma infinidade de castelos, para no dia de amanhã, quando chega o amanhã, lá se foram os castelos, e nada resolvido. Hoje estão esperando o bem, e daqui a um bocado, vítimas do mal. Hoje estão mal e amanhã estão bem.
Hoje estão furiosos e amanhã estão calmos. Hoje estão brigando e amanhã arrependidos. É uma vida de inconscientes. O inconsciente vive variando assim dessa maneira, e quem varia é um doente. Hoje está nervoso, encolerizado, e amanhã está rindo, calmo. Hoje se lembrando de tudo, e amanhã esquecido de tudo. Hoje pensando no bem, e amanhã pensando mal. Hoje pensando mal, e amanhã pensando bem. Seres completamente desregulados, por serem inconscientes. Um inconsciente é um doente, e vive assim, variando de uma infinidade de modos, de jeitos e de maneiras. Tudo isso porque estavam na fase de animal racional. Hoje, comendo bem, e amanhã com fastio. Hoje com dor de cabeça, e amanhã sem dor. Hoje desgostosos, por isso ou por aquilo, e amanhã completamente diferentes. Esqueceram tudo. Hoje apaixonados, preocupados, e amanhã esquecidos das paixões. Assim, sempre foi a vida dos inconscientes, dentro dessa fase de animal racional, a fase de lapidação, passando por tudo isso para serem lapidados. Hoje em guerra, e amanhã em paz. Hoje lutando muito, e amanhã terminando as lutas. Hoje muito preocupados, e amanhã despreocupados. Hoje enfurecidos e aborrecidos, e amanhã alegres, felizes e contentes. Hoje chorando, e amanhã já estão cantando. Hoje não querem isto, e amanhã querem. Hoje não faziam isto, e amanhã estão fazendo. Hoje não gostavam disso, e amanhã estão gostando. São seres variantes, seres doentes, por serem seres inconscientes. Hoje, pensando somente na vaidade, e amanhã sem vaidade de espécie alguma, na maior simplicidade, encarando tudo de um modo completamente diferente. Hoje, vaidosos, orgulhosos, e amanhã completamente diferentes. Hoje não fazem isto, não fazem aquilo, e amanhã estão fazendo isto e aquilo. Tudo isto por serem inconscientes, dentro dessa fase de animais racionais, a fase de lapidação do animal racional. Vejam como viviam torturados, atribulados, desregulados, de uma maneira tal que ninguém se entendia, que ninguém se compreendia, não sabendo a causa do porquê de tudo isso, porque não há sofrimento sem causa. Se tudo isso existiu, é porque existia a causa. A causa, o que era? Era a lapidação do animal racional, até ficarem curados de todo esse mal-estar, de todo esse desequilíbrio e pensamento variante, pensando uma infinidade de coisas boas e mais, tragáveis e intragáveis. E daí as confusões, as meditações, que nunca resolveram a paz interna de ninguém. Hoje, todos sabendo e conhecendo o porquê assim estavam vivendo horrivelmente, monstruosamente, degradantemente, no inferno em vida, como muitos costumavam a falar. Então, dizem, a vida é uma coisa que ninguém compreende, por se apresentar de uma infinidade de fórmulas, de maneiras e jeitos, todos diferentes. Ainda muitos costumavam caçoar. Se todos são filhos de um pai só, por que todos são diferentes uns dos outros? Se todos são filhos de um pai só, deviam ser todos iguais. Agora, diz o outro, isto são mistérios da natureza, são mistérios que ninguém nunca pôde revelar. Mas hoje, aí em suas mãos, a revelação do porquê de tudo isso, do porquê da imaginação, do porquê da intuição, do porquê do pensamento, do porquê da variação, do porquê da inspiração, do porquê da desregulagem de todos. Uns regulando de menos,
outros mais, e outros ainda demais. E daí, a vida tinha que ser muito contraditória e confusa, por cada qual pensar de sua maneira, de seu jeito e de sua forma. Por isso, uns contra os outros, e daí, vivendo de aparências, aparentando aquilo que não são. Por fora uma coisa e por dentro outra. Essa é a grande contradição da natureza. Somente agora é que estão sabendo e conhecendo o porquê desse desequilíbrio universal, por todos pensarem ser aquilo que nunca foram, por todos quererem ser aquilo que nunca poderiam ser, por se julgarem melhores uns do que outros, pelo orgulho, pela presunção, pela vaidade e pela doença, por serem seres doentes, variando sempre. E assim, a confusão se estabeleceu no animal racional de uma tal maneira que o animal racional muitas vezes tinha desgosto de ser assim, um sofredor e um mortal, sem saber por quê. Está aí a luta dos inconscientes, lutando sempre para tudo acabar em nada. A luta do nada pelo nada, a luta dos inconscientes. Lutar tanto para quê? Para nada, porque tudo acaba em nada. Então, o que adianta a luta do nada? Nada. Tudo é sonho, ilusão, aparência e nada mais, por serem seres inconscientes. O inconsciente é vaidoso, orgulhoso, mentiroso, presunçoso, ciumento, muitas vezes asqueroso, falso, Judas, traidor de si e dos demais. Por que todos são desiguais? Por quê? Porque são filhos de uma natureza que não regula, e sendo filhos de uma natureza que não regula, não podiam regular também. Tinham que ser seres desregulados. A natureza não regula, e por isso há calor demais, frio demais, chuva demais, enchentes, vento demais, vento de menos, frio demais, frio de menos, calor de menos. A natureza não regula, é uma natureza inconsciente, é uma natureza doente, e os seres, filhos desta natureza que não regula, não podiam regular também. Tinham que ser assim mesmo, seres desequilibrados. Essa é a causa de serem assim, porque não há efeito sem causa. O mundo teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim, porque tudo que tem princípio tem fim. A matéria é um ser deformado e degenerado, degenerou daquilo que era. Era o quê? Um pedaço do mundo racional que está aqui em cima. Esse pedaço, como já sabem, se desagregou da sua forma, como já foi feito o histórico, e chegou a esse ponto em que todos ignoravam o porquê da matéria. Sabiam e sentiam que esse mundo é um mundo irregular, e que esse irregular fazia com que todos pensassem muito sobre as condições desse mundo assim ser. Todos sentiam que tudo isso estava fora do seu lugar, e por estar fora do seu lugar, tornava-se o mundo uma coisa incompreensível. Ninguém compreendia por que esse mundo foi feito assim, o porquê tudo e todos foram feitos assim. Dessa maneira, ninguém se sentia satisfeito em ser como é. Ninguém se sentia satisfeito em ser como é, porque ninguém sentia satisfação em ser um sofredor. Ninguém se sentia satisfeito em ser um mortal. Então diziam: não é possível que este mundo fosse feito por um ser puro, bom e altamente sublime. Não é possível que este mundo fosse feito por um ser puro, porque se fosse feito por um ser puro, todos seriam puros. Então, ficavam muitos na expectativa de um dia serem cientes do porquê da existência desse mundo. Hoje,
todos conhecendo e sabendo que são os seus próprios habitantes os causadores deste mundo assim ser, e como principiaram e como vieram progredindo ao ponto de chegar a ser o que são. Então, tudo que tem princípio e que não está estabilizado tem fim. E por isso, aí na matéria é assim: tudo que tem princípio tem fim. E assim é o mundo. Teve o seu princípio e tinha que chegar o seu fim. Está aí o fim do mundo, de tudo e de todos, muito naturalmente, sem ninguém sentir abalo de espécie algum, que é a volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, muito naturalmente, pelas ordens naturais das coisas. Vejam que hoje estão conhecendo a origem deste mundo e a origem de tudo, sabendo de onde vieram, por que vieram e como vieram chegar às condições que estão, e agora conhecendo a volta para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, porque tudo isto é de origem racional, e tinha que tudo voltar à sua origem naturalmente, sem abalo de espécie alguma, como aí está, agora todos de volta ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E tudo voltando ao que era, a sua verdadeira origem de racional. A matéria, que para os materialistas era uma coisa sublime, até um certo ponto de vista. Enquanto iludidos e sonhando, a matéria era uma coisa sublime. Mas, depois que se desilude e que acabam os sonhos, a matéria se torna uma coisa horrível, como costumam a dizer. A velhice não faz graça para ninguém rir. Aí, então, a desilusão completa. Mas agora não há mais materialistas. Já foi tempo dos materialistas. Hoje, o sofrimento trouxe a desilusão da vida da matéria. Hoje, todos voltados para os problemas do cosmo, para o progresso cosmológico. Todos hoje olhando mais para cima do que para baixo. Hoje, todos implorando uma boa proteção, e de forma que já foi a época dos materialistas. A lapidação do animal racional trouxe a desilusão da vida da matéria. Todos necessitando da matéria para viver, mas não que estejam mais iludidos como dantes, quando eram mais atrasados. Quanto mais atrasados, mais iludidos, mais vivendo iguais a bichos. E quanto mais desiludidos, deixando de serem bichos, pensando melhor, raciocinando melhor, fazendo um julgamento melhor das coisas e procurando uma proteção divina. E assim, vejam que nesta fase de animal racional, lutaram muito para chegar à conclusão real de que a matéria sempre foi um pedestal de ruínas, e por isso todos sofrendo na fase de animal racional, sendo assim lapidados até que ficassem amadurecidos, e depois de amadurecidos, a desilusão total, depois da desilusão, o apodrecimento, e daí então, procurando novos rumos e encontrando a fase racional, a fase de recuperação do animal racional. Hoje, todos vivendo racionalmente, por estar aí a fase racional, a fase consciente, a fase positiva, a fase do equilíbrio de todos universalmente, por serem orientados racionalmente. Hoje, todos vivendo com a maior satisfação de viver, por saber o porquê estão vivendo nesse mundo. Enquanto não sabiam, viviam agonizando. Hoje, já acabou e terminou a agonia de todos, porque sabem por que aí estão, de onde vieram, como vieram, por que vieram, para onde vão, como vão e por que vão para a sua verdadeira origem. Aí está a fase racional, a fase da confraternização racional dos dois mundos unidos em um só, e tudo se realizando de bom e de bem para melhor, por todos serem orientados racionalmente
e daí tudo dando certo na vida de todos. Estes, na fase de animal racional, a fase negativa, onde não havia prazer de viver, porque todos viviam com o maior sacrifício, enfrentando as tempestades feitas pela lapidação do animal racional. Mas agora, com a fase racional, tudo é belo, tudo é lindo, tudo é grandioso, e todos têm prazer de viver, com imenso prazer, por saber o porquê que estão vivendo e por saber que aí neste mundo de matéria não nascerão mais, por estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim, não havendo mais morte, porque a vida continua no mundo racional, no mundo verdadeiro do aparelho racional. A vida do maior triunfo universal é a vida racional. Sim, porque todos são orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Este é o maior triunfo de toda a existência do universo, porque a pessoa está ligada ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E uma vez ligado ao seu verdadeiro mundo de origem, não há melhor orientação do que a do seu verdadeiro mundo de origem. A orientação do mundo de origem é orientação certa, é orientação positiva, é orientação que não falha, é orientação consciente. E só quem pode orientar e equilibrar o ser humano é somente o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Porque na origem está tudo de bem, de belo e de bom, de sublime e de real, por serem seres de origem racional. Por isso são aparelhos racionais. É o ponto mais elevado racionalmente, o mundo racional. A pessoa sendo orientada pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. A orientação racional para o aparelho racional, que é o ser humano. Então, aí, tudo dando certo na vida de todos, vivendo conscientes de tudo. E assim, a vida se tornando glorificada em tudo, mas enquanto não conheciam o seu verdadeiro mundo de origem, viviam aí a procurar o certo, e sem nunca encontrar o certo. E por isso, todos sempre por acertar, e por isso todos em multiplicações de desacertos, e daí as multiplicações de todas as ruínas do mundo, por tudo ir em desacerto. Mas não que todos não lutassem para acertar. Todos sempre lutando para acertar, guerreando para acertar, e sempre por acertar. E por estar sempre por acertar, a multiplicação dos desacertos, a causa, uma das causas da multiplicação do sofrimento, e nunca poderiam acertar, porque não eram orientados certo, por a orientação ser deformada, por a orientação ser aí do elétrico e magnético. Por ser a orientação do elétrico e magnético, que é uma parte deformada, é que nunca puderam encontrar o certo, sempre à procura do certo e sempre por acertar. E daí as multiplicações dos desacertos, vindo então a negatividade de tudo. Hoje é bom, amanhã não é. Hoje presta e amanhã não. Hoje é tudo e amanhã não é nada. Hoje é certo e amanhã não é. Hoje está direito e amanhã não está. O direito já é outro. E assim sucessivamente.